A paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos voltar à leitura. No capítulo 7, Jó sabe que Deus vigia de perto a todos os homens e se pergunta se a continuação do seu sofrimento significa que ele está pecando contra aquele que lhe guarda, embora ele não tenha conhecimento de qualquer pecado na sua vida. Então, o seu próximo amigo a lhe falar, que se chama Bildade, já começa repreendendo as suas palavras e dizendo que Deus não distorce o que é certo e que certamente os filhos de Jó estavam todos em pecados, pois nada acontece sem propósito. Grande amigo. Então vamos continuar o discurso deste amigo. Capítulo 8, verso 16. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. Suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rocha se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Este é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. E então Jó falou novamente. Sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral. Mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo. Sacode a terra do seu lugar e faz tremer os seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce, e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus, e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa Maior e o Órion, as Pleiades e as constelações ao sul. Ele faz as grandes coisas maravilhosas demais para entender e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, eu não posso vê-lo. Quando passa, não percebo a sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar: o que você está fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus? Ou mesmo argumentar com ele? Ainda que eu fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca como uma tempestade e sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-la ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declara culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que eu sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo a minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa do que um atleta. Foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro. Como a águia que se lança sobre a presa.
Se eu decidisse esquecer as minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que me adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até as minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu. Não posso discutir com ele e nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria atemorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho eu não consigo fazê-lo. E pausamos aqui este lamento de Jó. Terminamos o capítulo 9. Amém?